Meus queridos irmãos, irmãs, amigos queridos, amigas queridas, nós estamos hoje na terceira mensagem desta série, Canaã, como viveremos após a pandemia? Como será a nossa vida após a pandemia? As demais mensagens, caso você não tenha acompanhado, estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Basta procurar por IPLM Oficial e você poderá então ouvir e ficar atualizado sobre aquilo que a gente já conversou. Nós estamos refletindo a partir do livro de Josué. O tema que eu proponho para a nossa reflexão na noite de hoje é este: o obstáculo é parte do caminho. O obstáculo é parte do caminho. Convido você a abrir a sua Bíblia ou, quem sabe, a acessar um dispositivo eletrônico no capítulo 3 do livro de Josué. Capítulo 3, versículo 1. Eu vou fazer essa leitura e gostaria que você acompanhasse atentamente, por favor. Nos diz o seguinte, a palavra de Deus: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. E eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do Senhor de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora, escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo o Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca.
Amém. Amém. Bendito seja o Senhor por sua palavra lida, que Ele, por sua graça e misericórdia, possa usar a minha vida para falar com você e que você possa ouvir nas minhas palavras as palavras de Deus para você do jeito que você precisa. Essa é a minha oração, esse é o meu anseio, essa é a minha esperança, em nome de Jesus. Amém. Amém. O imperador romano Marco Aurélio era um homem de rara sabedoria. Ele conseguia reunir e combinar na sua pessoa a fúria de um guerreiro e a ternura de um poeta. No ano 170 depois de Cristo, perto do final da sua vida, ele escreveu algo extremamente profundo. E escreveu não para uma plateia, não para ser publicado. Ele escreveu para si mesmo, escreveu no seu diário. E o que ele escreveu é, sem dúvida, um dos princípios mais eficazes da história para superar todas as situações negativas que possamos encontrar na vida. Ele escreveu um princípio que nos ajuda a prosperar, não só a despeito, seja lá do que estiver acontecendo, mas por causa disso. Eis o que ele escreveu. Nossas ações podem ser impedidas, mas não há como impedir nossas intenções ou disposições, porque podemos conciliar e adaptar. A mente adapta e converte a seus próprios propósitos o obstáculo à nossa atuação. E então, ele concluiu o seu pensamento com essas palavras vigorosas e memoráveis. O que impede a ação, favorece a ação. O que fica no caminho, torna-se o caminho. O que impede a ação, favorece a ação. O que fica no caminho, torna-se o caminho. É nesse sentido que eu quero falar com você sobre esse tema. O obstáculo é parte do caminho. Marco Aurélio está nos ensinando aqui algo muito importante, que é o seguinte: cumpriremos a nossa jornada na vida não apenas apesar dos obstáculos, mas por causa dos obstáculos. O obstáculo é parte do caminho. Cumpriremos a nossa jornada na vida não apenas apesar dos obstáculos, mas justamente por causa dos obstáculos. Os obstáculos do caminho fazem parte do processo que nos fizeram ser quem nós somos enquanto trilhávamos a nossa jornada até aqui. O povo de Israel estava prestes a entrar na terra de Canaã e assim experimentar o novo momento que Deus estava preparando em sua história. O tempo de deserto e escassez estava chegando ao fim. Agora começaria um tempo de estabilidade e abundância. Porém, para entrar nesse novo normal que a terra de Canaã representava para aquele povo, ele teria que atravessar o rio Jordão. A travessia do Jordão era um obstáculo na caminhada. O Jordão não era um rio muito largo, era um rio nessa localidade onde eles iam atravessar de aproximadamente 30 metros e a profundidade era de mais ou menos entre 1,5 metro a 3 metros aquela região onde eles haveriam de atravessar. Mas imagine atravessar aquele Jordão com um grande número de pessoas, atravessar aquele rio com a bagagem, atravessar com crianças, com idosos, com pessoas deficientes. Era realmente um grande desafio, porque todo aquele povo tinha que atravessar o rio Jordão. A travessia do Jordão era um obstáculo na caminhada do povo de Israel. Sem atravessar o Jordão, o povo não poderia provar as promessas de Deus. No caso deles, atravessar o Jordão
significava enfrentar os obstáculos que faziam parte do caminho e da jornada deles. Infelizmente, eu digo infelizmente, na tradição cristã, principalmente por causa dos nossos hinos tradicionais, hinos que cantamos e que gostamos muito de cantar, aliás, a travessia do Jordão se tornou sinônimo de morte. Ou seja, nós atravessamos o Jordão dentro da tradição cristã, que se cristalizou, e entramos na Terra Prometida quando morremos. Então, travessia do Jordão passou a significar dentro da tradição cristã a morte. Quando alguém morre, alguém está então atravessando o Jordão. Mas isso não é totalmente correto. Aliás, é praticamente totalmente incorreto. Porque antes de qualquer coisa, a travessia do Jordão simboliza ou representa na Bíblia os obstáculos que nós precisamos enfrentar aqui agora. A travessia do Jordão não é o último estágio da nossa vida. Na verdade, a travessia do Jordão representa todo e qualquer obstáculo que nós enfrentamos na nossa vida e no nosso dia a dia. Nós ainda estamos dentro da pandemia, assim como Israel ainda estava no deserto. Mas nós já conseguimos vislumbrar o novo normal, assim como Israel já avistava Canaã. Veja que eles atravessam o Jordão bem em frente à cidade de Jericó, que era a principal cidade de Canaã. Eles estão ainda com um pé no deserto, ainda não entraram na terra de Canaã, mas eles já conseguem avistar a terra de Canaã. Mas antes de entrar na terra, eles precisavam atravessar o Jordão. Antes de entrarmos no nosso novo normal, nós também precisamos cruzar o nosso Jordão. E aí eu preciso perguntar para você, qual é o Jordão que você precisa atravessar antes de experimentar o melhor de Deus para a sua vida? Qual é o seu Jordão? Em outras palavras, o que separa você das maravilhosas promessas de Deus para a sua vida? Que tipo de obstáculo, que tipo de barreira, que tipo de dificuldade está se colocando entre você e o melhor de Deus para a sua vida? Isso é o seu Jordão. É isso que você precisa enfrentar, é isso que você precisa cruzar, é esse Jordão que você precisa atravessar. Será que o seu Jordão é alguém que você precisa perdoar e não conseguiu perdoar e não consegue fazê-lo há muitos anos? Será que o seu Jordão é um pedido de perdão que você precisa fazer para alguém porque você traiu alguém, porque você pisou na bola com alguém, quebrou a confiança de alguém e essa pessoa não te perdoou e você precisa pedir perdão para essa pessoa? Será que o Jordão que você precisa atravessar, isto é, aquilo que se coloca entre você e o melhor de Deus para a sua vida, são pecados que estão ocultos, escondidos e não confessados na sua vida? Será que o seu Jordão é que você nunca consegue terminar um projeto que você começou? Ou então você tem muitas ideias, mas nunca consegue iniciar um projeto verdadeiramente, fica só no campo das ideias? Qual é o seu Jordão? Será que o Jordão, ou a dificuldade, o obstáculo que você está enfrentando é que você, especialmente nesse tempo de pandemia, começou a beber demasiadamente e a comer demasiadamente como forma de lidar com a ansiedade, como se isso fosse resolver o seu problema, e certamente isso não está resolvendo, só está piorando as coisas? Será que esse é o seu Jordão? Superar o desregramento? Qual é o seu Jordão? Será que você quer se casar, mas ainda não encontrou alguém com quem você tenha confiança de dividir a sua vida com essa pessoa? Será que quem sabe você que fracassou, quem sabe no primeiro casamento, ou que viu o primeiro casamento fracassar, está agora procurando uma nova pessoa e esse é o grande obstáculo na sua vida e você precisa atravessar esse Jordão? Será que é esse o seu Jordão? Você está esperando essa pessoa e isso ainda não aconteceu?
Será que você precisa passar no vestibular? Será que no seu caso o que precisa acontecer é você deslanchar na sua profissão? Quem sabe você precisa vencer o medo, vencer a timidez. Ou ainda, pode ser que o grande Jordão que você precisa atravessar é conquistar o coração do seu filho, conquistar o coração da sua filha. Quem sabe conquistar o coração do seu pai, da sua mãe. Qual é o seu Jordão? Você não pode ficar onde você está, simplesmente vislumbrando as promessas de Deus, conforme descritas na Bíblia, mas sem experimentá-la. Você precisa cruzar o seu Jordão. Até quando você vai continuar como você está e onde você está? Até quando você vai permanecer parado, ou apenas olhando as promessas de Deus se cumprindo, às vezes até na vida de outras pessoas, enquanto que poderiam estar se cumprindo na sua vida também, se você tivesse coragem de atravessar o seu Jordão? Qual é o seu Jordão? Qual é o Jordão que você precisa atravessar para entrar então nesse novo normal que está aí à nossa frente? Eu não sei qual é o Jordão que você precisa atravessar, mas nessa noite eu quero falar ao seu coração, dizendo que Deus está te convidando a atravessar o seu Jordão. E eu repito isso para você. Eu não sei qual é o seu Jordão, mas eu te digo com toda a convicção nessa noite, que Deus está te convidando a identificar e a atravessar o seu Jordão. Talvez você diga: Pastor Edson, mas eu não sei identificar ainda o meu Jordão. Então identifique o seu Jordão. Ou então, melhor ainda, você diz: Pastor Edson, eu já identifiquei o meu Jordão. E há muitos anos eu estou sentada ou sentado à margem do meu Jordão, vendo as promessas de Deus, mas sem coragem de atravessá-lo. Eu sei qual é o Jordão que eu preciso atravessar, Pastor Edson, mas eu não sei como atravessá-lo. É sobre isso então que eu quero conversar com você aqui nessa noite. Eu quero te dar alguns princípios que a palavra de Deus nos apresenta para que você possa cruzar o seu Jordão. Assim como Israel cruzou o Jordão e entrou na terra prometida, onde viu as promessas sendo cumpridas, eu tenho certeza que na medida em que você tomar a iniciativa de atravessar o seu Jordão, você verá também as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Como é que você pode atravessar o seu Jordão? Em primeiro lugar, consagre a sua vida a Deus. Em primeiro lugar, você quer atravessar o seu Jordão? Esse é o primeiro princípio. Consagre a sua vida a Deus. Vejam Josué capítulo 3, versículo 5. Nos diz o seguinte: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Vejam que antes da travessia do Jordão, Josué convoca o povo a se santificar. Mas o que significava a santificação para eles e para nós hoje? Bem, nós de tradição cristã fomos ensinados que o substantivo santo significa simplesmente separado. A palavra santo significa isso, separado. Desse modo, fomos ensinados dessa maneira, que ser santo é ser separado do que desagrada a Deus. E isso não está errado, obviamente isso é verdade, isso tem a ver com santidade. O problema é que nós passamos a acreditar que as coisas que desagradam a Deus são primariamente as coisas que nós fazemos. Com isso, a santificação ficou associada à ideia de um comportamento moral aceitável, ou moralmente, um comportamento moralmente aceitável diante das pessoas e diante de Deus. Por exemplo, o que é ser uma pessoa santa?
e até bem pouco tempo isso era praticamente a credencial para definir se alguém era um cristão de verdade, uma pessoa que estava buscando a santificação. O que era ser uma pessoa santa? Em alguns contextos ainda é assim. Você é alguém que não bebe bebida alcoólica, você não fuma, você não joga nenhum tipo de jogo de carta ou nenhum tipo de jogo de azar, você não dança, você não mente, você não faz uma série de coisas. Então, se você não faz uma série de coisas, você é uma pessoa santa. Quer dizer, você está separado do que é errado. Acontece que santidade é uma coisa muito mais positiva do que negativa. Santidade, ou a busca da santificação, não tem tanto a ver com coisas que nós não fazemos, mas sim com coisas que nós fazemos. A pessoa santa não é meramente aquela que deixa de fazer determinadas coisas, mas a pessoa santa é aquela que está fazendo determinadas coisas junto com Deus. Ser santo é viver uma vida que funciona como foi desenhada para funcionar. Ser santo é o mesmo que ser consagrado. E aí eu penso que a palavra consagração nos ajuda a entender melhor o que Deus quer dizer quando usa a palavra santificação. Ser santo é ser consagrado, isto é juntar a nossa vida com a vida do sagrado. Ser santo não é uma questão de nos separar do que é impuro, mas juntar a nossa vida àquilo que é puro. Santificar-se não é buscar uma domesticação do comportamento de fora para dentro, nos separando do que é mal. Não é meramente isso. Porque uma pessoa pode buscar um comportamento altamente aceitável, um comportamento que é moralmente inquestionável, e ainda assim ser como um sepulcro caiado, não ter nada de vida santa na vida dessa pessoa. Santificar-se é consagrar todas as áreas da nossa vida a Deus. Santificar-se é viver cada momento, em qualquer situação, diante de qualquer pessoa, com um profundo senso de que a nossa vida como um todo pertence a Deus e por isso funciona junto com Deus. Quem está buscando a santificação, ou seja, quem está buscando uma vida consagrada, é alguém que presta atenção nas suas palavras, é alguém que não fala à torta e à direito, sem eira nem beira, uma porção de coisas que envergonham o nome de Deus, uma porção de coisas que ela não teria coragem de falar em qualquer lugar, mas ela deixa de falar palavras torpes, de falar coisas que envergonham a Deus e a pessoas que não estejam alinhadas com aquele tipo de coisa. Ela não deixa de falar simplesmente porque não pode falar coisas erradas. Ela deixa de falar porque ela quer falar junto com Deus. E quem fala junto com Deus não fica enchendo a boca de palavras torpes e de ideias torpes. Quem está vivendo ou buscando uma vida consagrada, faz negócios junto com Deus, fala junto com Deus, faz negócios junto com Deus, cultiva o relacionamento conjugal junto com Deus. Não tem como nós sermos pessoas que estamos buscando a Deus, mas falarmos com o nosso marido ou com a nossa esposa como se nós não amássemos a Deus, como se nós não conhecêssemos a Deus. Às vezes eu lido com situações de casais e que eles ficam dias, semanas, sem se falarem. Simplesmente porque um fez uma coisa que o outro não gostou. E aí, ao invés de resolverem aquela situação, eles ficam sem se falar durante dias. Como é que isso é possível? Isso não é atitude de gente que está consagrando a vida a Deus. Quem está consagrando a vida a Deus quer lidar com o casamento junto com Deus. Não sou apenas eu e o meu cônjuge, sou eu, meu cônjuge e Deus. E nós lidamos com isso juntos. O que quer que aconteça, acontece conosco. Eu, você e Deus. Quem está consagrando a vida quer buscar um jeito de educar os filhos junto com Deus.
quer manter o seu namoro junto com Deus, quer divertir-se junto com Deus, quer fazer atividade física junto com Deus. Enfim, quem está buscando a consagração é alguém que dedica a sua vida a Deus, é alguém que imerge todas as áreas da sua vida na relação com Deus. Preste atenção a esse princípio. Preste atenção a este princípio. A consagração a Deus vem antes da bênção de Deus. Veja o que Josué, capítulo 3, versículo 5, está nos dizendo aqui. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. A santificação, a consagração da vida a Deus vem antes da bênção de Deus. Não no sentido de que, na medida que consagramos a nossa vida, nós nos tornamos merecedores da bênção. Não, não é isso. É que a consagração da nossa vida alinha a nossa vida de tal forma que nós nos tornamos prontos para receber aquilo que Deus nos dá por sua graça. Porque quando nós não somos capazes de consagrar a nossa vida, nós, mesmo que Deus nos dê aquilo que Ele quer nos dar, nós não conseguimos receber, porque a nossa mão, o nosso braço já está cheio de outras coisas que estão ocupando o lugar de Deus na nossa vida. Não tem como a sua vida ser cheia de Deus se ela estiver cheia de qualquer outra coisa. É nesse sentido que o esvaziamento vem antes do preenchimento. O esvaziamento não é uma condição para você se tornar merecedor. O esvaziamento é uma condição para que Deus possa encher. Deus só pode encher aquilo que está vazio. É nesse sentido que a consagração vem antes da bênção de Deus. Qual é o Jordão que você precisa cruzar? Eu não sei qual é, mas de uma coisa eu sei. Sem a consagração da sua vida, você não será bem-sucedido nesta travessia. Eu me lembro aqui da história de uma missionária cristã que estava trabalhando na Índia. E um determinado dia, quando ela estava indo para um dos povoados onde ela trabalharia, aquele dia, ela viu uma jovem mãe com 2 filhos sentados ali à beira do rio Ganges, e no colo daquela mãe havia um bebê quase recém-nascido, com poucos dias de vida, segundo a missionária, um lindo bebê. E então ela cumprimentou aquela mãe com as crianças e foi para o seu dia de trabalho. No final da tarde, quando ela voltou, a mãe continuava sentada à beira do Ganges, junto com os seus 2 filhos, mas o bebê não estava mais nos braços dela. E ela percebeu um ar de tristeza naquela mãe, e então ela perguntou: onde está o bebê que estava nos seus braços? Então a mãe olhou para ela e, com os olhos marejados, disse o seguinte: eu não sei quanto ao Deus cristão, mas o meu Deus exige o melhor de nós. Eu dei o melhor de mim, o meu filho, para o meu Deus. Ela havia sacrificado seu filho ali no rio Ganges. Quando eu li essa história, eu fiquei pensando no seguinte: será que nós estamos oferecendo o nosso melhor àquilo ou a quem merece o melhor de nós? Será que nós estamos consagrando o melhor da nossa criatividade, o melhor da nossa força de trabalho, o melhor da nossa capacidade de planejamento, o melhor da nossa energia, o melhor dos nossos sonhos, o melhor da nossa vida, os melhores anos da nossa vida? Será que nós estamos consagrando isso a Deus? Ou estamos consagrando àquilo que tira o melhor de nós, mas que não pode fazer nada por nós, como no caso daquela mulher indiana? Consagre sua vida a Deus. Ofereça o seu melhor a Deus.
Para cruzar o seu Jordão, em primeiro lugar, você precisa consagrar a sua vida a Deus. Mas em segundo lugar, dê o primeiro passo com Deus. Dê o primeiro passo com Deus. Há um provérbio chinês que diz o seguinte: uma caminhada de 1000 léguas começa sempre com o primeiro passo. No enfrentamento de qualquer obstáculo, que sempre é parte do caminho, o que está no caminho é parte do caminho. Em qualquer área da vida, quando estamos enfrentando um obstáculo, dar o primeiro passo é fundamental. Mas preste atenção, é preciso dar o primeiro passo na direção certa. Ou seja, você precisa se assegurar de que está dando o primeiro passo junto com Deus. Porque se você der o primeiro passo na direção errada, quanto mais longe você for, mais longe você estará das promessas de Deus para a sua vida. Então é preciso dar o primeiro passo, mas é preciso dar o primeiro passo junto com Deus. Parece-me que foi isso que Josué e o povo fizeram naquele dia, quando eles iam atravessar o Jordão. Josué capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte: e disse Josué, no caso, aos sacerdotes: levantem a arca da aliança, passem à frente do povo. Então, o que os sacerdotes fizeram? Levantaram a arca e foram à frente do povo. Depois o versículo 8 vai dizer para nós o seguinte: portanto, Josué, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem. Quando vocês chegarem às margens do Jordão, parem ali. Parem ali. E depois, versículo 15, a parte B do versículo, e versículo 16, a parte A, nos diz o seguinte: assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, e seus pés tocaram as águas, as correntezas que desciam, ou a correnteza que descia, parou de correr e formou uma muralha a grande distância. Está entendendo o que aconteceu aqui? O ponto importante aqui é que as águas pararam de correr. Aconteceu um milagre extraordinário aqui. Assim como Moisés abriu o Mar Vermelho e ele foi exaltado na presença de todo o povo, agora Deus está dizendo aqui a Josué, a partir do versículo 7, assim como eu exaltei Moisés, eu vou exaltar você diante do povo. Assim como Moisés abriu o Mar Vermelho, agora você vai abrir o Jordão para o povo passar com os pés secos. Mas o ponto-chave é que na hora em que os sacerdotes que estavam levando a arca tocaram a água, é que as águas pararam de correr. Veja bem, havia a promessa de que isso aconteceria, mas isso não aconteceu para que depois eles pudessem agir. Na verdade, foi uma ação conjunta. Na medida em que eles tomaram a iniciativa e colocaram o pé, e o pé molhou na água, é que a água do Jordão parou. E diz o texto que ela começou a se avolumar, a uma distância deles considerável, mas de modo que, penso eu, eles podiam ver essa água se avolumando. Uma grande represa invisível surge e eles conseguem atravessar a pés secos. O que isso ensina para a gente? Ensina que Deus estará com você na travessia do seu Jordão. Mas é você quem precisa atravessá-lo. E você não fará a travessia se você não der o primeiro passo. Nós precisamos ser pessoas de iniciativa. Nós precisamos tomar a iniciativa de fazer aquilo que nós precisamos fazer. Nós queremos a bênção de Deus, mas há coisas que são pré-condições para que Deus nos abençoe. Não no sentido, de novo, que elas nos tornam merecedores, mas elas vão posicionar a nossa vida de maneira adequada para que Deus nos abençoe por sua graça. John Bunyan,
era um pregador inglês, foi preso porque ele estava pregando o evangelho. Naquela época as pessoas precisavam ter uma espécie de licença para pregar o evangelho. O medo era que as pessoas pudessem falar asneiras em nome de Deus. Talvez fosse uma boa ideia, inclusive, a gente pensar em algum tipo de licença desse tipo hoje em dia também, mas deixa isso para lá. O fato é que naquela época ele tinha essa licença para pregar, e como a licença dele não foi renovada e ele continuou pregando, ele foi preso e ele ficou 12 anos na prisão. Veja bem, 12 anos na prisão, justamente porque ele queria ser fiel a Deus. Mas ali na prisão, o John Bunyan não ficou parado. Ele tomou a iniciativa de ser usado por Deus ali. Ele tomou a iniciativa de cruzar aquele obstáculo que estava diante dele ali. Deus o havia chamado para pregar o evangelho, e agora a prisão era um grande obstáculo para que ele cumprisse esse seu chamado. Então ele tomou a iniciativa de escrever. E ele escreveu um livro chamado O Peregrino, que mostra toda a história de uma pessoa que é cristã, desde quando ela se rende a Cristo até quando ela vai se encontrar eternamente com Deus. Em outras palavras, ele colocou toda a sua pregação nesse livro. Esse livro foi lançado em 1678 pela primeira vez. E vejam bem, nunca esse livro deixou de ser impresso desde então, meus irmãos e minhas irmãs. E mais, esse livro se tornou o segundo livro mais vendido e mais lido em todo o mundo. Por quê? Porque John Bunyan tomou a iniciativa que estava ao seu alcance naquele momento. Se você está andando com Deus, não tenha medo de dar o primeiro passo, porque Deus sempre abençoa a iniciativa de pessoas consagradas. Deus sempre abençoa a iniciativa de pessoas que consagraram suas vidas a Ele. O pastor batista Martin Luther King certa vez disse algo que é muito oportuno de ser lembrado aqui. Ele disse o seguinte: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o primeiro passo é esse: consagre sua vida a Deus. Ou seja, veja onde você está encostando a escada que você vai subir. E depois, segundo lugar, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Você não precisa ver a escada toda, você não precisa ver o caminho todo. Dê o primeiro passo junto com Deus e confie que Deus está com você. Em terceiro lugar, para cruzar o seu Jordão, você precisa manter os olhos fixos em Deus. Se você quer cruzar o seu Jordão, mantenha os olhos fixos em Deus. Josué capítulo 3, versículo 3 nos diz o seguinte: quando vocês, povo de Israel, virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas façam isso, fiquem a uma distância de aproximadamente 900 metros, de modo que vocês possam ver exatamente por onde os sacerdotes estão indo, e por onde eles estão conduzindo a arca, e por onde eles forem, vocês vão. Mantenham os olhos fixos na arca e sigam. A arca era uma espécie de um caixote de madeira, revestido com ouro por dentro e por fora. E ela tinha 4 argolas laterais, através das quais 4 pessoas colocavam um varão de madeira, também revestido com ouro. E aí então colocavam de um lado e colocavam do outro, e aí então 4 pessoas colocavam essa arca nos ombros e iam carregando essa arca. Para o povo de Israel, a arca representava a presença de Deus. A presença de Deus com eles. Então era muito importante que eles estivessem olhando
olhando, vendo a arca, porque mantendo os olhos fixos na arca, eles tinham então a compreensão, eles tinham o sinal visível de que Deus estava presente junto com eles. Eles precisavam manter os olhos fixos na arca, o que equivalia a dizer e o que equivale a dizer manter os olhos fixos em Deus. Aquilo simbolizava que Deus estava atravessando o Jordão junto com eles. Meus irmãos, minhas irmãs, nós enfrentamos, ou no enfrentamento, melhor dizendo, dos obstáculos que encontramos em nossas vidas, na travessia dos nossos Jordões, não podemos tirar os olhos de Deus. Enquanto eu estava refletindo sobre isso, eu me lembrei de uma história do Novo Testamento, em que os discípulos estão no mar e de repente sobreveio uma grande tempestade. E Jesus, que havia ficado na praia orando, no meio da madrugada, no meio da tempestade, à noite, no escuro, vem até os discípulos. Mas ele não vem de um jeito que eles esperavam. Jesus vem de um jeito que eles não esperavam. E aliás, isso já é uma lição para nós. Nem sempre Deus vem ao nosso encontro do jeito que a gente imagina que ele deveria vir, ou do jeito que a gente imaginava que ele viria. O fato é que Jesus vem então ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. E eles estavam ali então apavorados dentro do barco, achando que iam morrer, e de repente alguém grita: olhem, vejam, é um fantasma. Eu fico imaginando que talvez Jesus estivesse usando uma roupa clara, e no meio daquela penumbra, no meio da água que caía sobre os olhos, eles viram aquele vulto e disseram: é um fantasma. E aí Jesus diz assim: não temam, sou eu. E aí alguém disse: é o Senhor. Mas aí Pedro, que era o mais atirado de todos eles, o mais ousado também de todos eles, diz assim: se for o Senhor mesmo, manda que eu vá até você, andando sobre as águas. Veja que coisa absurda. Se é você mesmo, manda que eu vá até você. Olha o que ele pede para Deus. E o mais absurdo ainda é que Jesus fala assim: tá bom, desça do barco e vem andando. E Pedro não titubeou. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as ondas. E naquele momento Pedro estava andando no mesmo plano que Jesus e fazendo exatamente a mesma coisa que Jesus estava fazendo, desafiando as leis da natureza. Mas é dito na Bíblia que o vento era muito forte. O vento era muito forte. E Pedro então para de olhar para Jesus que estava à sua frente, em direção a quem ele estava indo, e começa a reparar nos ventos e a reparar nas ondas. E quando ele tira os olhos de Jesus, ele começou a afundar. E aí ele gritou: Senhor, salva-me, porque eu estou perecendo. Aí Jesus estendeu a mão e disse assim: por que você duvidou, homem de pouca fé? Em outras palavras, Jesus estava dizendo ali para ele: Pedro, por que você tirou os olhos de mim? Se você não tirar os olhos de mim, você vai andar sobre o mar tempestuoso. Eu diria que esse mesmo princípio se aplica a nós aqui. Se nós não tirarmos os olhos de Deus, nós vamos atravessar todos os Jordões que nós tivermos que atravessar junto com Deus e para a glória de Deus. Nada vai se colocar entre nós e as promessas de Deus para a nossa vida. Mas não tire os olhos de Deus. Mantenha os olhos fixos em Deus. Em outras palavras, não tire os olhos do quadro maior, porque Deus sempre está trabalhando no quadro maior das nossas vidas. Quando a gente olha às vezes só para o obstáculo e tira os olhos do caminho que a gente está seguindo junto com Deus e tira os olhos do circunstante que está presente nas circunstâncias conosco, nós ficamos às vezes paralisados, achando que aquele obstáculo vai ser grande demais para nós o enfrentarmos, para nós o transpormos. Mas aí a palavra de Deus nos convida a olharmos para o quadro maior, porque no quadro maior Deus está pintando a nossa história de maneira completa. Ele ainda não acabou de pintar toda a nossa história, não acabou de escrever a nossa história, ele está escrevendo ainda a nossa história. Há muitas histórias na Bíblia de pessoas que no quadro menor elas estavam perdendo. Eu vejo, por exemplo, isso acontecer com José. No quadro menor José estava perdendo, mas no quadro maior José foi um dos homens usados por Deus de uma das maneiras mais extraordinárias da história humana.
No quadro menor, Ruth é uma estrangeira moabita que está agora numa terra estranha, viúva e sem eira e nem beira. Mas no quadro maior, a Ruth vem a ser a bisavó de Davi. E depois Jesus vem a ser chamado de o filho de Davi. No quadro menor, Estevão está sendo apedrejado simplesmente porque ele é fiel a Deus. Mas no quadro maior, Estevão está vendo o Senhor de pé, de braços abertos para recebê-lo. Então, talvez no quadro menor, quando você olha, você diz assim, olha, esse obstáculo é grande demais. Mas se você olhar no quadro maior, você vai perceber que aquele obstáculo é parte do caminho e que ele não é capaz de barrar você e que você não vai seguir apesar dele, mas você vai seguir em frente e alcançar as promessas de Deus para a sua vida justamente por causa do obstáculo. O obstáculo é parte daquilo que nos torna quem nós somos. Parte daquilo que você é hoje. Você é justamente por causa dos obstáculos que você enfrentou. Então não se intimide. Coloque os olhos, mantenha os olhos fixos em Deus e siga em frente. Qual é o Jordão que você precisa atravessar? Eu não sei, mas Deus está te convidando a atravessá-lo nessa noite. Em primeiro lugar, consagre sua vida a Deus. Em segundo lugar, dê o primeiro passo. Em terceiro lugar, mantenha os olhos fixos em Deus. E quarto e último lugar, peça mentores a Deus. Peça mentores a Deus. Esse texto do capítulo 3 de Josué, no versículo 17, traz uma informação, traz uma imagem que eu acho belíssima e lindíssima e eu quero compartilhá-la aqui com vocês. Diz o texto que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados. Parados aonde, meus irmãos? No meio do Jordão. As águas estão se avolumando aqui, acima deles. E eu consigo imaginar o barulho que essas águas estão fazendo. E eu consigo imaginar que a cena que eles viam não era, digamos assim, muito animadora. Era algo talvez muito assustador. Mas o fato é que esses homens estão ali com a arca nos ombros, parados no meio do Jordão. E eles ficam ali até que todo homem, toda mulher, toda criança, todo idoso, toda idosa atravessem. Até que todos os cabritos, camelos e ovelhas atravessassem. Aqueles homens ficaram parados ali, não se moveram. Aqueles sacerdotes, meus irmãos e irmãs, estavam servindo a Deus. E a função deles era possibilitar ou facilitar a travessia do povo. Veja que imagem extraordinária que nós temos aqui. Facilitadores da travessia. Deus chamou algumas pessoas para serem facilitadores de travessia. Há muitos obstáculos na nossa vida. Há muitos Jordões que nós precisamos atravessar. Inclusive porque algumas pessoas são dificultadores de travessia. Mas Deus coloca na nossa vida facilitadores de travessia. Na tradição cristã, essas pessoas geralmente são chamadas de pastores, padres, mães espirituais, pais espirituais, amigos de alma. Eu gostaria de me referir a essas pessoas aqui simplesmente como mentores. Deus nos dá mentores para nos ajudar a atravessar os nossos Jordões. O mentor é aquela pessoa cuja opinião tem peso na nossa vida. E por isso mesmo, ele evita dar opinião o tempo todo. O mentor, primeiro, nos ajuda a dar atenção completa ao que Deus está fazendo na nossa vida, no cotidiano. Depois, o mentor nos ajuda a responder àquilo que Deus está fazendo, àquilo a que Deus está nos convocando, com fé. É assim que o mentor, participando da nossa vida, se torna um facilitador da nossa travessia. A vida é uma longa travessia, queridos irmãos e irmãs, como diria Guimarães Rosa. Quem são as pessoas que estão ajudando você a fazer a sua travessia?
Você tem um mentor a quem você pode recorrer para te ajudar a refocalizar a sua visão em Deus quando os tumultos desse mundo, quando as incertezas desse mundo, o caos desse mundo fazem a sua visão sobre Deus e a presença e a ação de Deus ficarem turvas. Você tem alguém a quem você pode recorrer nessas circunstâncias? Você tem uma pessoa que pode te ajudar a se lembrar daquilo que você está esquecendo ou está se esquecendo na sua relação com Deus? Você tem alguém a quem você presta contas espiritualmente? O texto coloca aqui 2 convites para nós. O primeiro é esse: se você não tem um mentor, peça a Deus que te dê um mentor. Não existem pessoas que caminham sozinhas na história cristã e se tornam bem-sucedidas. Entre um bom começo e um bom final, sempre existe um bom mentor. Você precisa de um mentor. Se você não tem um mentor, peça a Deus que te dê um mentor, que te dê uma mentora. Mas o texto também nos convida numa outra direção. Se você tem um mentor, se você tem uma mentora, honre essa pessoa. Pense naquela imagem daqueles 4 homens em pé no meio do Jordão, segurando a arca nos ombros, para facilitar, possibilitar a travessia do povo. Pense na coragem que esses homens tiveram. Pense na fidelidade que esses homens tiveram. Pense no compromisso com Deus e com as pessoas que esses homens tiveram. Esses homens eram os facilitadores da travessia. O seu mentor, a sua mentora, é um facilitador da sua travessia. Honre essa pessoa, porque mentores são raros hoje em dia. Que Deus tenha misericórdia de você, para que você encontre um mentor. E você que já tem um mentor, que você possa honrar o seu mentor, a sua mentora. O Jordão é um obstáculo em nossa caminhada. Mas, como nos disse o imperador Marco Aurélio, o obstáculo do caminho torna-se parte do caminho. Então, cruze o seu Jordão e comece a experimentar o melhor de Deus para a sua vida, nesse novo normal que se avizinha, nessa nova Canaã espiritual que se aproxima para todos nós. Como é que você vai cruzar o seu Jordão? Eu te dei 4 princípios aqui. O primeiro deles é: consagre sua vida a Deus. O segundo é: dê o primeiro passo junto com Deus. Em terceiro lugar, mantenha os seus olhos fixos em Deus. E em quarto lugar, peça a Deus que te dê mentores. E se Ele te deu, honre o seu mentor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Amém.